comecei como pintor, sempre fui pintor. Sempre fiz também pintura figurativa. E essas pinturas, essas personagens, essas figuras humanas, foram tomando corpo, ficando cada vez mais sólidos, cada vez mais tridimensionais, até o momento que eu senti a necessidade de fazer eles tridimensionalmente, fazer esculturas deles. Eu tenho usado acrílica. Eu gosto mais do óleo, mas a acrílica tem essa vantagem que seca rápido. Essas de óleo, quando eu faço essas pelotas muito grandes, ficam secando 1,5 mês, 2 meses. Então demora um pouco. A pintura como meio de expressão. Prazerosa, não dogmática. Sérgio Romagnolo faz parte da geração 80, marcada por pinceladas mais livres e coloridas. Formado pela Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, ele encontrou na faculdade o ambiente ideal para se desenvolver artisticamente. Foram anos muito ricos. O assunto da pintura era a própria pintura, né? Porque acho que também a escola você faz com os professores, né? Você tem um grupo forte de professor. Esse grupo forte de professor acaba influenciando um movimento artístico, assim, entre aspas, né? Uma agitação artística, né? E a ideia que a gente tinha, que a gente fazia, era de juntar uma formação conceitual que a gente tinha pelos nossos professores, né? A Regina Silveira, o Júlio Plaza, o Nelson Lerner, né? E esses artistas, essa formação mais conceitualizada, né, por assim dizer, a gente juntou com um interesse muito visual que a gente tinha pessoalmente. A influência de Regina Silveira foi além. Mudou para sempre o jeito de Sérgio olhar a pintura. Quando eu entrei na FAP em 80, é que eu tinha visto a exposição da Regina Silveira, que era sobre as anamorfas, né? E eu fui pensando assim, até que ponto uma imagem é aquela imagem, né? Então, até que ponto eu posso representar uma pessoa com poucas manchas e esse conjunto ainda ser essa pessoa, né? O mínimo de manchas que eu posso colocar para representar uma pessoa. A gente tem que pegar mais marrom lá na lojinha da Leda. O artista é casado com Leda Catunda, outra integrante da geração 80 formada pela FAP. A gente tem uma concepção semelhante, entende a arte contemporânea de uma forma parecida. Então, no nosso caso, a gente tem esse jardim que nos isola. Ele põe o shortinho e vai pro trabalho, dá um tchauzinho em cima da rampa. Adeus, querida. Você vê como é fácil de começar a pintura. Durante muito tempo, a pintura foi o grande meio de expressão do artista. A ênfase estava no fazer artístico e na pesquisa de novos materiais. E a inspiração nos grafites, quadrinhos e programas de TV. Quando eu fui trabalhar com imagem, a televisão era uma imagem forte para mim. E, ao mesmo tempo, a história da arte também era uma coisa que eu estava estudando, era uma coisa forte. E a pintura, quando você trabalha com pintura, você tem muito essa relação, assim, histórica, né? Então, eu fui fazendo essa história, refazendo a história da arte moderna, assim, na pintura, juntando com os meios de massa que tinham à minha volta.
Em uma certa altura eu fui fazendo uma pintura que era expressionista, mas eu juntava com história em quadrinhos japonesa, que eram esses mangás e que passavam alguns desenhos animados na televisão, principalmente. Os personagens foram saindo das telas. Logo se transformaram em escultura. A gente exercitava várias coisas, vários meios na FAAP, né? De escultura também, madeira, solda e tal, ferro. Mas eu tinha uma vontade de fazer esculturas de plástico, porque era um material que eu tinha muita familiaridade desde criança, e todos nós temos, né? Porque tudo que a gente usa é de plástico. Então eu queria fazer de plástico, e eu fui tentando, e até eu chegar nas esculturas que são hoje, mas as primeiras foram muito difíceis, porque eu usava uma máquina que tinha na FAAP, né, uma máquina de vacuum form, e era muito difícil fazer, desenformar. Tudo que está à volta de Sérgio vira assunto artístico, até a família. Os temas se voltaram agora para as meninas, que são as minhas filhas, né, as duas meninas. Fui fazendo retratos dessas meninas, que são um pouco uma mesma menina, ou a história de uma mulher, porque uma é pequena. Eu comecei fazendo uma quando ela estava com 3 e a outra com 9. E agora uma está com 5 e a outra 11. Então um pouco quase que uma emenda na outra, assim, vai sendo um pouco quase que a história de uma mulher. Então vou fazer, essa aqui vai ser a Yara, que é a menorzinha, né? E os temas acabaram virando, essas esculturas cinzas acabaram virando a própria escultura barroca. Quando eu fui fazendo os personagens, eu fui sentindo que eles tinham que ter algum motivo especial para existir ali como escultura, né? E eu fui achando que os santos tinham esse motivo, e aos poucos eu fui recuperando alguma coisa, algum interesse que eu já tinha pelo barroco. O barroco em mim também surgiu por um momento curioso, uma via meio torta, porque quando eu fiz a FAAP, eu convivia muito com as réplicas que a FAAP tem dos Aleijadinhos, né? Eles têm 10 cópias dos Profetas do Aleijadinho. E cada vez que eu passava ali pelo saguão, eu ficava impactado com aquilo, eu sempre quis fazer alguma coisa com aquilo. E eu fui em 92 para Congonhas, e eu sabia que eu ia ter que ver, eu estava gostando disso também. E eu fiquei impressionado. Até hoje foi a coisa mais interessante que eu vi em arte. Acho que talvez uma coisa mais interessante do que isso só na Itália. Eu também não conheço a Itália ainda. Eu estou deixando o último, deixando o melhor por último, né? Uma das características da arte barroca é que você não pode tirar ela do lugar. Ela é feita para aquele lugar, né? Então não daria muito para você tirar um profeta de Congonhas e colocar aqui. Mas dá para fazer traduções. Eu fiz as 12 em tamanho natural, e depois fiz alguns estudos menores também.
Sérgio Romagnolo transita com facilidade entre escultura e pintura, tanto que elas se confundem. Então é uma pintura, que não é bem uma pintura, né? É bem uma escultura, não sei bem. Pintura modelada. A primeira intenção é de fazer a figura, e agora uma segunda intenção seria de apagar toda a figura que eu fiz com o branco, como se fosse deixar a tela toda branca. Mas como eu faço com a tinta ainda úmida, o que acontece é que ela é uma operação que não se realiza, ela não apaga, né? O artista segue também uma carreira acadêmica, dá aulas e defendeu teses. A dissertação de mestrado discute a dobra e a ruga na escultura. O que aconteceu foi que eu fui fazendo os trabalhos em plástico, e eu fazia com vacuumforme. E a máquina de vacuumforme é uma máquina... você põe o plástico em cima, ela esquenta com uma resistência, e depois ela chupa, ela suga com ar. Estou dizendo isso porque quando você usa a máquina, ele chupa e não deixa rugas, ele chupa exatamente. Ele suga o plástico, e o plástico suga e ele pega totalmente a forma que tem embaixo. Depois eu fui trabalhando com aquecedores e depois com maçarico, e eu fui percebendo que eu podia trabalhar com o plástico manualmente. Para ele passar do bidimensional para o tridimensional, ele tem que fazer rugas para ele vencer os volumes e tudo, né? Essas rugas foram surgindo e eu fui gostando do que eu fui vendo, das rugas e tal. O tempo todo, Sérgio, como ele mesmo gosta de dizer, joga xadrez com a história da arte. Na história da arte, você tem o expressionismo, né? Que é mais ou menos isso como eu estou fazendo. O expressionismo é do início do século, né? Depois você tem o de Kooning nos anos 50, que retoma o expressionismo e faz o expressionismo abstrato. E a ideia era de você destruir a figura, né? Então aqui a ideia não é nem de trabalhar com uma expressividade de um sentimento, de uma relação assim. Também não é de destruir a figura. Eu nem destruo e nem compõe a figura, né? Ela é uma figura que surge dessa operação de recobrimento, dessa modelagem. O que une os objetos, então, eu fui percebendo aos poucos que era a questão deles serem continentes, objetos vazios e ocos, né? Bom, então aqui é a exposição no Centro Universitário Maria Antônia, que faz parte da tese, né, de doutorado que eu defendi em dezembro de 2001.
Sérgio Romagnolo produziu 11 esculturas para a mostra. Os pneus reúnem os dois elementos centrais da tese do artista. Então eu fiz esse pneu grande, que é um pneu de trator, onde eu fui percebendo aos poucos que ele continha as duas coisas que eu estava trabalhando, que era o oco e o vazio. O que acontece aqui é uma singularidade muito curiosa, que o oco ele vem vindo e chega um determinado momento ele faz uma parede para o vazio, tá? É como se fosse um nada fazendo parede para outro nada. Então esse acabou sendo quase que o elemento final ali da tese, né? As filhas também estão presentes e levam a uma outra reflexão. Existem várias leituras que podem ser feitas, né? Então, sei lá, o meu orientador mesmo, Fajardo, ele falava dessas meninas, dessa visão do pai, né, dos pais, de não querer que os filhos cresçam. Então, de você querer estar sempre congelando as crianças, né, para que elas nunca cresçam. As cores são as cores que elas têm mesmo, a princípio, né, a roupa. Então eu penso, algumas vezes eu vejo elas com alguma roupa, eu falo, vou fazer essa roupa aqui, que bonitinha. Então. Aí eu procuro lembrar, né, de fazer. E aí eu vou pondo, sendo que algumas vezes também eu misturo umas cores mais berrantes, cores metálicas ou cores fluorescentes, né, para ficar mais difícil de apagar também. As cores e o material podem surgir tanto de forma aleatória, o que está à disposição, quanto depois de muita pesquisa. As peças em plástico vermelho da exposição chamam atenção para o exterior da escultura. O bronze aparece como um contraponto, mais pesado e resistente do que o plástico. Essas esculturas de bronze, elas são feitas a partir das de plástico. Então elas foram feitas em plástico primeiro, e depois elas são fundidas em bronze e eu perco o plástico. Quer dizer, eles pegam a escultura, viram assim, colocam gesso por dentro, por fora, depois põem no forno, aí o plástico derrete, sobra uma parede vazia. Nessa parede vazia que eles jogam o bronze. Então o bronze entra líquido, mas aqui ele parece que foi trabalhado de uma forma laminada, como se fosse possível pegar uma placa de bronze e ir amassando e modelando ela. Ela é quase como uma escultura, porque ela, quando eu recobro toda, ela acaba, não tem muito o que fazer. É como a escultura, né? Você vai fazendo, ela acaba. É só recobrir tudo. Mais uma vez, a história da arte entra em cena. A bicicleta de Sérgio nos leva ao começo do século XX. Tem várias relações abertas mesmo com o Duchamp, que tinha feito a roda de bicicleta, né? A questão da roda, como ela também é uma sucessão de... A roda ela pode ser entendida como uma sucessão de parados, né? Porque ela como cinema, né? Cada vez que ela encosta no chão, ela está parada, aquele ponto está parado no chão. Depois ela encosta outro. Então ela é uma sucessão de parados e que tem essa outra relação também com o crescimento das meninas, essa vontade de congelar os filhos para que eles não cresçam, né? Então, essa circularidade talvez tenha uma relação com o tempo, né? Que o próprio Duchamp, na roda de bicicleta dele, já tinha essa relação, né? Do tempo, da quarta dimensão. Agora acho que vou deixar ela mais deitada para não escorrer muito, senão ela acaba escorrendo muito.
Ela fica toda vertical, a pintura. Bom de fazer assim que depois eu mesmo vou descobrindo coisas, né? Ah, que bonito isso daqui. Quando você faz uma obra que privilegia a operação, acontece isso. Você descobre coisas como se não foi você que fez. Você tem uma discussão enorme sobre o acaso na obra, que o Duchamp também que inventou essa questão, mas eu acho que não tem acaso, tem surpresas, né? Porque eu sei que ela vai ficar assim, porque no geral todas ficam assim, eu já sei, é isso que eu estou trabalhando. O desenho está por trás de tudo que o artista faz. Uma paixão que começou na infância. Eu, quando criança, gostava de desenhar, né? E eu gostava de desenhar e gostava de fazer os brinquedos e tudo. Então, eu fui meio juntando uma coisa com a outra. Eu não sabia que existia essa possibilidade de você ser artista plástico e tudo. Então, eu ficava desenhando e meio inventando. Era meio inventor que também gostava de desenhar. E juntando essas coisas, acabou virando bem a síntese do artista plástico. Eu acho que é um pouco isso, né? Dos desenhos, nunca chega uma hora que fala, esse desenho eu executo, né? Então eu faço esse desenho do latão e executo assim. Eu faço 5 desenhos, depois a escultura vai ser uma sexta solução. Então elas são ensaios, né? Mais do que projetos, né? Tudo para deixar sempre uma porta aberta, para deixar alguma coisa livre, porque senão fica tudo tão fechado que aí já não vira arte.